vai ver nesta edição as melhores reportagens de 2014. MPT verifica condições de trabalhadores imigrantes no Acre. Pesquisa revela que trabalho infantil tem redução de 12%. E no reality show do Trabalhador, você acompanha a rotina de trabalhadora da construção civil. Vale a pena conferir. Olá, eu sou a Marcela Buzelin e você está assistindo ao Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Hoje você acompanha as melhores reportagens exibidas em 2014. O Ministério Público do Trabalho realizou no ano passado em Brasília o Simpósio Internacional Migrações e Trabalho. O evento teve o objetivo de debater com especialistas internacionais as condições de trabalho das pessoas que saem dos países de origem em busca de novas oportunidades de emprego. Marvin é alemão e há 2 anos veio para o Brasil em busca de trabalho. Ele conta que passou por algumas dificuldades por ser estrangeiro. Você precisa de uma carteira de trabalho ou aquele número de PIS. E esse número de PIS era um pouco difícil, né? É a mesma coisa. Quando eu preciso de um documento oficial, um documento público, por exemplo, eu não sei ou pessoas não conseguem me informar de uma forma direta para onde eu tenho que ir e onde eu pego esse papel. Essa não é apenas a realidade de Marvin. Muitos brasileiros também saem do país para trabalhar no exterior. De acordo com a Organização Internacional de Migrações, existem 2,5 milhões de brasileiros em todo o mundo. Cerca de 1 milhão vivem nos Estados Unidos, 600 mil na Europa, 200 mil na América Latina e 190 mil no Japão. Com o objetivo de discutir o fenômeno social, político e trabalhista das migrações, o Ministério Público do Trabalho promoveu o Simpósio Internacional Migrações e Trabalho em Brasília. O evento contou com a participação de pesquisadores e especialistas do Brasil, Itália, Espanha e Argentina. Durante o primeiro dia de simpósio, foram discutidas as condições das pessoas que saem dos países de origem em busca de novas oportunidades de emprego. De acordo com a professora da Unicamp, Rosana Bernin, esses trabalhadores imigrantes são facilmente encontrados em indústria têxtil e no comércio. Ele vem de uma categoria em que sempre o migrante vai dizer que ele precisa de trabalho no outro país. Ocorre que quando ele chega num país sem os documentos, sem a sua regularização necessária, ele acaba sendo tratado apenas como um migrante, como um outro, como um estrangeiro. E esse é um problema, porque aí ele terá uma dificuldade cada vez maior de inserção nesse país e nessa localidade. Então, entender o trabalhador migrante é entender que nós precisamos ter políticas nacionais para contemplar esse migrante como um trabalhador. A quantidade de situações em que o Ministério Público do Trabalho se envolve diariamente no Brasil inteiro, né, faz com que esse tema seja fundamental. Por isso, a aproximação com a sociedade civil, com os demais órgãos do poder público, para que nós possamos, discutindo o tema, né, encontrar soluções para os problemas que nós estamos enfrentando. Desde meados dos anos 80, a imigração brasileira aumenta intensamente. Em Rondônia, por exemplo, 80% dos garis são haitianos. No estado de Rondônia, 80% das pessoas que limpam as ruas dos garis, vamos dizer assim, são de haitianos. Então é natural que os trabalhadores indocumentados e ilegais eles se dediquem às atividades que deles que exigem menor qualificação intelectual e profissional. O procurador alega ainda que esses trabalhadores devem ter os direitos trabalhistas respeitados, mas que isso é um desafio. O principal desafio é o país assumir que em seu território existe uma realidade muito forte de imigração de pessoas que não têm documentos. Essa é a primeira realidade, o primeiro desafio a ser vencido. O segundo é nós conseguirmos, do ponto de vista de Estado, de política de Estado, implementarmos condições de qualificação profissional dessas pessoas, de inserção social e de documentação. Para que isso aconteça, nós precisamos unir várias instituições públicas, também com o apoio da sociedade civil, para que essas pessoas tenham condições dignas de vida e de trabalho no nosso país. De acordo com o procurador Jonas Moreno, a migração no trabalho não acontece somente com os estrangeiros.
Muitos brasileiros sem qualificação profissional e renda familiar saem dos seus estados de origem com falsas promessas de condições melhores. A migração está relacionada, principalmente com a questão que nós chamamos do crime de aliciamento. Esse trabalhador, ele é aliciado em uma determinada região do país, principalmente região norte e nordeste, e ele é deslocado para o sul, sudeste, com promessas, principalmente às vezes falsas, de ganhos, a fim de trazê-lo para o trabalho, nessas regiões. Mas nem sempre o trabalho escravo está associado ao fenômeno da migração. O simpósio contou com a participação de cerca de 300 pessoas, entre advogados, juízes, procuradores, estudantes, além de órgãos do poder público e entidades civis que atuam na área. O tema de extrema relevância atualmente, como já foi colocado nos primeiros painéis, é o tema do século XXI. Então, não só para os operadores do direito, mas para toda a sociedade. Já presenciei relatos de trabalhadores dentro do próprio território brasileiro, ou vindos do exterior, ou brasileiros mesmo, que não têm noção do que tem de direito, o que é que a legislação brasileira confere de direito ao estrangeiro, ou brasileiro que pretende exercer sua atividade profissional fora do Brasil, o que é que ele pode esperar do consulado brasileiro. Então, são questões que precisam ser melhor esclarecidas para a própria população trabalhadora. É um tema muito importante, que está na ordem do dia. É importante saber as causas desse movimento, os possíveis efeitos, não só jurídicos. O importante é que trouxeram pesquisadores de diversas áreas, de forma a propiciar uma interdisciplinaridade bem interessante. Isso é muito importante no nosso trabalho e também como cidadão. MPT reúne no Acre entidades nacionais e internacionais para debater políticas públicas para trabalhadores imigrantes. Depois do intervalo, a gente volta já. É difícil acreditar, mas todos os dias o estado do Acre recebe imigrantes vindos de diversos países em busca de trabalho. São haitianos, senegaleses, entre outros. Eu e minha equipe acompanhamos a visita do Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, ao abrigo Chácara Aliança, no Acre. Lá, tivemos a oportunidade de conhecer de perto muitos imigrantes. Ouvimos histórias emocionantes de pessoas que deixaram tudo para trás em busca de melhores condições de vida. Os imigrantes recém-chegados ao Brasil pela fronteira do Acre são orientados a seguir viagem para Rio Branco, a cerca de 220 quilômetros de Brasileia. Chácara Aliança, é aqui que os estrangeiros encontram abrigo. Me siento bien aquí en Brasil. Porque aquí la gente me da mucho cariño, mucho amor. Donde quiera que paso hay una sonrisa con uno, porque uno ve que la vida va mejor. O que você espera aqui do país? O trabalho. Pessoas que perderam tudo em seus países de origem e que na luta pela sobrevivência encontraram forças para seguir em frente. Para elas, é aqui no Brasil que está a esperança de um futuro melhor. Esta haitiana deixou para trás os pais e veio para o Acre com uma filha de apenas 5 anos. Qual o futuro que você espera para o seu filho e para você e sua família? Ela pretende botar a filha na escola para aprender o que for possível aqui. Histórias que foram ouvidas de perto e que emocionaram até os representantes dos órgãos federais e estaduais durante a visita no dia 25 de junho deste ano ao abrigo Chácara Aliança. Aprendi desde cedo que nada substitui a vivência, a experiência e a verificação em loco daqueles problemas que nós recebemos por meio de denúncias. Então, aprendi e põe em prática. Nós precisamos ver, nós precisamos participar
Nós precisamos ter contato direto com essas situações. Sempre que nós fazemos isso, nós temos uma melhor forma de enfrentar essas questões. Hoje eu estou acompanhando aqui o Ministério Público do Trabalho, né, porque eles estão fazendo uma operação especificamente relacionada ao trabalho escravo desses imigrantes, né, eventuais denúncias que têm ocorrido aí no Brasil, que esses trabalhadores estariam sendo aliciados. O Ministério Público do Trabalho no Acre ele vem acompanhando a situação dos imigrantes desde 2010, junto com os demais órgãos, com a Secretaria de Direitos Humanos do Estado, Desenvolvimento Social, Ministério Público Federal, Ministério do Trabalho e Emprego. A atuação é basicamente voltada à articulação social, evitar que esses estrangeiros sejam submetidos a situações de trabalho escravo, tenham algum acolhimento digno, algum abrigo para ficar residido enquanto permanece à espera de uma proposta de emprego. O local mantido pelo governo do Acre oferece boas condições de alojamento. Os estrangeiros recebem 3 refeições por dia, apoio para a retirada de documentos e ainda contam com a ajuda de um tradutor. O abrigo comporta 500 pessoas e hoje acolhe cerca de 170 imigrantes. A maioria permanece no local entre 20 e 30 dias. Meu sonho muito a cada vez que eu embarco um ônibus. Esse pessoal ainda não acabou o trajeto, esse pessoal ainda tem um lugar para ir, ainda está muito longe de resolver a vida deles aqui. Mas ao mesmo tempo a gente vê a alegria deles de já ter resolvido uma boa parte. Eles vêm de um país em conflito social. Eu já fui imigrante em 5 países e eu sei que o tratamento não é fácil. Então cada vez que dá para falar, boa chance, muito legal. Encontramos um senegalês aqui que fala a nossa língua, ele consegue entender e responder português. Mussafer, conta pra gente, há quanto tempo você está no Brasil? Tenho 4 meses no Brasil. A viagem por rota irregular do Senegal até o Brasil foi dura. Mussafer relembra que não apenas ele, mas também outros senegaleses foram extorquidos por coiotes no Equador. Eu, senegaleses, quando chego ao Equador, tem muito problema para pagar boletos para ir até Puerto Maldonado e vir até o Brasil. Senegaleses ou haitianos, imigrantes que enfrentam um longo caminho em busca de dias melhores. Bom, ontem a nossa equipe estava em Brasileia, a gente encontrou com vários imigrantes haitianos e eles estavam numa situação complicada, passando fome, com a mala na praça. Encontrei um aqui novamente e agora eu tenho a ajuda de um tradutor que fala francês. Eles conseguiram dormir? Où est-ce que vous avez dormi hier? Oh, hier, dans la rue. Sur la place publique, hein? Na praça em frente à delegacia de Habitaciolândia, na rua, ele disse. Ele se sente melhor? Ele está melhor agora? J'essaierai de travailler. Bon, je ne sais pas moi, mais je pense que ça va mieux. Et je vais travailler parce que je sors en Haïti par rapport à problème de chômage, d'activité, tout ça. Et quelque chose qu'on ne peut pas dire, mais par conséquent, je veux que le Brésil me réconforte. Isso. Bom, ele sente que o Brasil é uma fonte de conforto, porque o problema do desemprego no Haiti é muito forte, Então ele tem uma esperança maior de trabalho aqui. Ele não sabe direito com o que vai trabalhar, mas qualquer coisa vale a pena para ele. E realmente ontem foi uma dificuldade muito forte para dormir e aqui já vai um pouco melhor e ele espera que a situação melhore ao longo do trajeto. Desde 2010, alguns representantes de empresas visitam os alojamentos que acolhem esses estrangeiros. Muitos imigrantes saem daqui com o emprego garantido em outros estados: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Qual será o destino de cada um deles? Esse é um dos principais encaminhamentos da nossa presença aqui hoje, E o Marcos Coutrin já vem desenvolvendo esse trabalho de conversar com quem está acolhendo os imigrantes para que
seja feito um cadastro mínimo, né? Para que você tenha um acompanhamento do destino dessas pessoas. Dados mais recentes da Polícia Federal revelam que o Brasil abriga quase 1 milhão de imigrantes permanentes. Safer, Joseph, Maturi e Lubin. Pessoas que aumentam as estatísticas, mas que emocionam com suas histórias. Qual a importância da senhora vir aqui, olhar com seus próprios olhos, conversar com eles e conhecer de perto mesmo a situação desses imigrantes? É a importância da sensibilização, do contato humano, né? De sempre lembrar que aquela pessoa não é um número, né? Que tem uma história, que tem uma família, né? E que está aqui em busca de um ideal. E o ideal de todo ser humano é centrado no trabalho. Então essa pessoa está buscando um trabalho e nós, como Ministério Público do Trabalho, temos que dar esse apoio humano. Homens e mulheres, gente como a gente, que merece um tratamento adequado e condições dignas de vida e de trabalho. O Ministério Público do Trabalho não mede esforços na luta contra o trabalho infantil. A atuação do órgão, por meio da Cor de Infância, tem tido resultados satisfatórios. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio mostram que o número de crianças e adolescentes exploradas no trabalho diminuiu. Apesar da queda, o MPT, em parceria com outros órgãos, ainda tem muito trabalho pela frente. O objetivo é erradicar as piores formas de exploração do trabalho infantil até 2016. Enquanto o país se desenvolve, um velho problema persiste, trazendo novos desafios a cada dia. É o caso do trabalho infantil. Ainda segundo o IBGE, a queda mais relevante ocorreu no grupo com 5 a 9 anos de idade, que teve 24 mil crianças a menos trabalhando. O índice da ocupação das pessoas de 5 a 17 anos no Brasil foi de 7,4% em 2013, ante 8,4% em 2012. Esses dados, obviamente, são para ser comemorados. Todavia, ainda há muito a ser feito. São mais de 3 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. E esse salto ele deve ser um contínuo para que o Brasil possa cumprir as metas a que se comprometeu no plano internacional. Essas metas são a erradicação das piores formas de trabalho infantil até 2016 e todas as formas de trabalho infantil até 2020. Segundo a CLT, o trabalho de menores de idade a partir de 14 anos é permitido somente na condição de aprendiz. Mas a legislação nem sempre é respeitada. Prova disso é este adolescente de 16 anos, catador de lixo desde os 8, que revela os motivos que o levaram a trabalhar. Para comprar comida para dentro de casa, para comprar uma sandália para calçar. Ele conta que trabalha até 8 horas por dia em péssimas condições de trabalho. Era calor, chuva e pegando muito peso. Tinha vezes que eu chegava em casa com dor no corpo. Eu não tenho dúvida que o trabalho infantil é um problema sociológico. O trabalho infantil é uma das formas mais antigas e graves de violência contra crianças e adolescentes. No fim do século XIX, 15% dos trabalhadores eram crianças. E no início das primeiras décadas de 1900, 40% da força de trabalho na indústria têxtil eram de crianças. E essa realidade histórica hoje se apresenta no Brasil de uma forma muito grave. Esta psicóloga ainda explica que a prática pode trazer danos irreparáveis à vítima. O mais grave deles é que ela vai pulando etapas na vida dela. Essa criança ela pega uma responsabilidade muito maior do que uma criança é capaz de lidar, né, e fica muito focado só nos resultados, na produção, naquilo. E todas as necessidades de uma criança são negligenciadas, né, como amor, carinho, atenção, cuidado, né, ela passa a ser negligenciada, isso tudo. E forma adultos inseguros, com baixa autoestima. A exploração do trabalho de crianças e adolescentes é uma violação dos direitos humanos por comprometer a formação escolar, o desenvolvimento saudável e a cidadania. Para combater a prática, o MPT criou a Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes, a Cor de Infância. E os resultados têm sido positivos. O Ministério Público desenvolve duas grandes linhas de atuação no campo do enfrentamento do trabalho infantil.
Uma primeira linha é a linha da conscientização e da sensibilização. O Ministério Público também atua no campo da repressão, né? O Ministério Público responsabiliza todos aqueles, sejam eles particulares ou o próprio poder público, que descumprem os seus deveres de proteger a infância e a juventude contra a exploração do trabalho. E nós sabemos que infância e juventude precisam ser protegidas pelo Estado, pela família e pela sociedade. Então, todos eles têm deveres de proteção. A seguir, tem o quadro Meu Trabalho com uma trabalhadora da construção civil. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. Nós mulheres estamos cada vez mais ocupando espaço no mercado de trabalho. Atualmente, é comum ver trabalhadoras ocupando cargos que antes eram somente para os homens. Hoje, existem muitas mulheres trabalhando em oficinas mecânicas, caminhões e até canteiro de obras, como mostra o nosso repórter Rafael Silva. Muita gente não sabe, mas o número de mulheres trabalhando na construção civil tem crescido a cada dia. Tanto que elas já ocupam 11% das vagas em todo o território nacional. Agora, será que a mulherada está fazendo bonito mesmo? E será que há diferença no tratamento ou é tudo igual para ambos os sexos? E os homens, hein? O que acham dessa história toda? Bom, as respostas estão no quadro Meu Trabalho de hoje, que veio acompanhar a rotina de uma dessas mulheres num canteiro de obras aqui em Brasília. Então, vem comigo. E é aqui no quarto andar deste prédio que trabalha a nossa entrevistada de hoje. É a ajudante-geral Marlene, que já está aqui do meu lado. Tudo bem, Marlene? Tudo, e você? Tudo ótimo. Marlene, conta pra gente o que você faz aqui. Eu trabalho com rejunte, né? Faço tudo um pouquinho, né? Rejunte de pintura, as coisas. Mas antes de iniciar o expediente, alguns cuidados têm de ser tomados, né? E que cuidados são esses? Capacete, bota, luva, né? E a máscara. Eu estou apto para começar a trabalhar, então? Tá, sim. Tá. Vamos lá? Vamos. Aqui já tem um rejunte preparado. Ficou meio grosso, vou dar uma mexida nele aqui, tá bom? Por quanto tempo tem que ser misturado o rejunte com a água para conseguir chegar nessa consistência? Não tem um tempo determinado. Isso aqui você vai mexendo até dar o ponto, né? Às vezes você não... Tem gente que coloca água primeiro, dá um ponto mais rápido. Eu coloco água primeiro, né? Não tem muito tempo determinado, não. Então, eu vou te fazer uma demonstração aqui para você aprender, tá? Agora o rejunte está pronto para ser aplicado. Para ser aplicado, já limpei aqui as juntas da cerâmica, né? Tem que limpar antes de aplicar o rejunte. Aí você pega... põe e puxa. Para encher bem a junta. Tá vendo? Agora, enquanto você aplica o rejunte, conta para mim por que você escolheu essa profissão. É uma área que eu gosto, né? Eu já te falei, eu gosto muito dessa profissão. É uma área que a gente está sempre aprendendo. Faço muitos amigos aqui, então, né, eu gosto. Quando você começou a trabalhar na construção civil, você passou por alguma situação de preconceito? Como é que foi? Não, graças a Deus não. Sempre fui, onde eu fui bem recebida. Sempre muito tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. E agora você aplicou aqui o rejunte em uma parte? Sim, a gente costuma aplicar em 2 vezes, pelo fato do porcelanato ser um porcelanato mais grosso. Então, para ele ficar bem cheio, aí antes dele acabar de secar aqui, né, aí a gente vem e dá uma segunda
mão para ele ficar bem cheio. E será que eu conseguiria fazer esse trabalho? Consegue? Consegue sim. Você me ensina? Claro, vamos lá. Vamos lá? Aqui, você enche o chinelo. Encher o chinelo, é o primeiro passo, né? Exato. Assim tá bom? Tá bom. Vamos lá, vamos passar. Aperta, aqui. pressiona. Eita, mas não tá saindo nada. Tem que pressionar mais? Pressiona. Apoiar os 4 Isso. dedos E esse assim. aqui. E pressiona. Assim. Exato. E vai melhorou. correndo. Até o final aqui. Pega essa massa aqui, vai. Essa que tá sobrando Exato. aqui. Vai pegando essa que tá sobrando. E vai passando. Aqui, eu vou pegando e vou passando aqui onde está faltando. É isso? Passando aqui onde está faltando. Vamos lá. E aqui você trabalha quantas horas por dia? 8 horas por dia. Tem hora extra também? Tem. E quais são os benefícios que a empresa proporciona para você? Vale transporte, né? Tem alimentação, tudo certinho. E você já sofreu algum acidente trabalhando? Não, graças a Deus não. Você gosta dessa profissão? Amo essa profissão. Agora, a mulher que está em casa assistindo a gente tem vontade de trabalhar na construção civil. O que você tem a dizer para ela? Não desista. Vai em busca. Correr atrás do sonho é fundamental. Com certeza. E como é para você trabalhar com muitos homens, cercada de homens o dia todo? Eu gosto. É uma área que tem muitos homens, mas que as mulheres também estão chegando aí para mostrar o valor que a gente tem. Agora eu posso pedir a um colega seu que avalie o seu trabalho? Com certeza. Nós temos aí seu Pedro, meu encarregado. Seu Pedro trabalha aqui, coloca a mão na massa junto com a Marlene diariamente. Ô, seu Pedro, pode abaixar aqui, pode ficar de joelhos com a gente. Agora, como você avalia o trabalho da colega aqui? Não, a Marlene aqui para nós é uma boa funcionária, ela trabalha bem direito mesmo e o serviço dela é de primeira. E aí, leva o jeito pra coisa? Daqui uns 2 meses, quem sabe? Bom, depois dessa, eu acho que eu vou ter que voltar para a área do jornalismo mesmo, né, Marcela? Esse foi o quadro Meu Trabalho de hoje. Na semana que vem tem mais, viu? Obrigado, viu, Marlene? De nada. Tem razão, Rafael. É melhor você voltar para o jornalismo. E Marlene, você está de parabéns pelo trabalho. Lembrando que você também pode participar do nosso programa pelo e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. E vale a pena conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho acessando www.mpt.gov.br e também o Facebook ou o canal do YouTube. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Tchau!